Queridos, louvado seja Deus. Agora abra sua Bíblia aí, no livro de Isaías, no capítulo 6, do verso 1 ao 8. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto, e a borda de seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então os serafins voou em minha direção, um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse: veja, esta brasa tocou seus lábios, sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me. Amém, queridos? Aleluia. Essa passagem que nós acabamos de ler é um momento assim, é muito importante na vida de Isaías, né? Aonde ele estava vivendo aqui um tempo difícil, né? Como todos nós temos vivido momentos difíceis, tempos difíceis, com certeza, muitos dos que aqui estão nessa noite, ou podemos dizer que todos nós que estamos aqui nessa noite no Passos de Fé, estamos aqui porque temos passado por situações difíceis, momentos difíceis, situações que fogem do nosso controle. E eu quero, assim, nessa noite, né, trazer essa palavra aqui que o Senhor colocou no meu coração, que tem como tema cuidado de Deus, o cuidado de Deus em tempos difíceis. Olhe para a pessoa que está próxima a você e diga para ela: o Senhor cuida de você nos tempos difíceis. Então, o cuidado de Deus em tempos difíceis. Então, Isaías estava vivendo exatamente isso, um tempo difícil. O rei Uzias havia morrido, um rei que tinha prosperado, um rei que tinha crescido muito, um rei que há 52 anos ele governava Israel. E, irmãos, nesse momento aqui, ele havia morrido e Isaías estava vivendo uma situação difícil, uma situação de luto, uma situação de morte, né? E ali, ele na sua fragilidade, ele começou a pensar, ele começou a ver muitas coisas. Ele começou a imaginar como nós, quando estamos passando por momentos difíceis, começamos a conjecturar nos nossos pensamentos, na nossa alma, no nosso espírito, muitas vezes coisas até que não são boas para a nossa vida, né? Pensamentos que não são bons. E Isaías se vê aqui porque ele estava triste, né, com a morte do rei. O seu coração estava envolvido assim com um turbilhão de sentimentos. E havia aquela crise instalada na vida de Isaías, como há uma crise instalada sobre o mundo, né? Há uma crise instalada na vida de muitas pessoas, de muitas casas, de muitas famílias. Mas a gente vê aqui umas situações, com certeza Isaías buscou o Senhor, com certeza Isaías tinha intimidade com Deus, com certeza Isaías buscava a Deus, porque ele era um dos que participava daquele que viveu paralelo àquele reinado do rei Uzias, irmãos.
E aí, queridos, com certeza ele era um profeta de Deus, um homem de Deus, uma pessoa de Deus, né? E Isaías, assim, ele se coloca diante dessa situação, mesmo diante dessa aflição. A palavra de Deus diz que ele estava sentado, que ele viu o Senhor. Ele diz, eu vi o Senhor, e ele estava sentado em um trono alto, e a borda de seu manto enchia o templo. Então, num tempo desse, num tempo de crise, num tempo de aflição, num tempo de dor, nós temos que fazer como Isaías fez. Nós temos que ver o Senhor. Amém, queridos? Então, nós temos que ver o que Isaías viu. E Isaías viu o Senhor. Isaías olhou para o Senhor. A palavra do Senhor lá no Salmo 128, no verso 1, diz, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. É uma afirmação. Não é uma pergunta, mas uma afirmação. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Então Isaías, ele olha para o Senhor, e eu e você temos que fazer isso. Ver o que Isaías viu. Ver o Senhor diante da crise, diante das situações, diante do dia mau. É levar a nossa visão aos céus, a Deus, àquele que pode nos trazer esperança. Aquele que pode mudar as situações de desespero, as situações de aflição, as situações difíceis. Então, vê o que Isaías viu. E Isaías viu o Senhor. Amém? E eu te convido nessa noite a nós olharmos para o Senhor, a nós olharmos para o alto e nós vermos o Senhor, a glória dele que continua estendida sobre essa terra. A glória do Senhor estava estendida, o manto do Senhor estava estendido por todo o templo. E eu digo para você que a glória do Senhor não se retirou dessa terra. A glória, o poder, o cuidado de Deus não se retirou. Deus continua em posição. Aleluia! Em posição de governo. Deus continua controlando todas as coisas, porque Ele é poderoso, irmãos. Amém, queridos? Ele é poderoso. E Isaías olhou e viu o Senhor. E nós temos que fazer a mesma coisa diante da luta, diante da aflição, diante de qualquer momento. Entender que o cuidado de Deus, Ele é sobre a nossa vida. Devemos continuar olhando para o Senhor, para aquele que pode mudar as situações. Porque não existe problemas para Deus. Não existe problemas que altere a posição de Deus. E a posição de Deus é de governo, é de senhorio. A posição de Deus é de controle. O Senhor está no controle da tua vida, no controle de todas as coisas. Amém? Você crê nisso? Diga glória a Deus. O Senhor está no controle da sua vida. Nada fugiu do controle de Deus, queridos. Nada fugiu. A palavra do Senhor diz que nem sequer uma folha cai, se move, sem que haja permissão de Deus. Então, as situações, os problemas não alteram a posição de Deus. Não alteram, e foi dessa forma que Isaías viu. Isaías viu a Deus, o Senhor assentado no trono. E é assim que Ele está, governando e no controle de todas as coisas. Diga assim comigo: o Senhor está no controle da minha vida. Oh, glória a Deus. A segunda coisa, nós precisamos ver a personalidade de Deus. No verso 3... diz assim: diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Isaías viu todos dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então o que é que ele viu? Ele viu a personalidade de Deus. Deus é santo e continua sendo santo. Amém? Deus é santo e poderoso. Continua sendo santo. Então o que é que isso quer dizer? Que Deus não muda.
Amém, queridos? Deus não muda, Deus não mudou, Deus é o mesmo. Se Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Se Ele te diz que Ele está contigo diante desta situação, creia, porque Ele está contigo e você não está só. Você não está sozinho. Diga assim comigo: eu não estou sozinho nessa batalha. Você não está sozinho nessa batalha, queridos. Não está. Você não está sozinho. Deus é santo, Deus é poderoso, Ele não muda. Se Ele diz que o olhar dEle estão para aqueles que o buscam, creia que o olhar dEle está sobre você. Você está aqui buscando ao Senhor, sim ou não? Estamos aqui buscando ao Senhor, então creia que o olhar do Senhor está sobre você. A mão poderosa do Senhor está sobre você. O Senhor não muda, o Senhor não mente. O Senhor é santo, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. O que é que nós precisamos fazer? Olhar para a personalidade de Deus, do Deus Todo-Poderoso, um Deus forte, um Deus que não muda, um Deus que não negocia, um Deus que vela por cumprir a sua palavra. Amém, queridos? Olhar para os feitos de Deus. O que Ele já fez pela sua vida? O que o Senhor já realizou na tua vida? Que milagres você tem vivido? Que mudanças, transformações? Quantas vezes você tem buscado a Deus e Ele tem derramado a sua graça sobre você? Pois, queridos, eu digo para você nessa noite, Ele é o mesmo Deus, Ele não mudou. Amém? E nós temos que olhar para essa personalidade de Deus, um Deus firme, um Deus verdadeiro, um Deus santo, um Deus que não mente, um Deus que não muda, um Deus que não se atrasa, mas que trabalhe na hora certa, Ele age na nossa vida. Amém? Nós temos que olhar para isso, para a personalidade dEle, o amor dEle, o cuidado. O amor dEle não falha, o amor do Senhor não falha. A fé, a esperança do Senhor em nós de nos conquistarmos, isso não mudou, queridos, o amor não mudou. A palavra de Deus diz que Ele entregou o seu Filho Jesus. Ele entregou o seu Filho Jesus. O projeto original, Ele não terminou. Amém? Ele não está destruído porque eu pequei, porque você tem pecado, porque temos pecado, ou porque Adão pecou lá atrás. Não, nada mudou. O Senhor continua o mesmo, santo, poderoso, verdadeiro, buscando todos os dias abençoar a minha e a sua vida, cuidando da minha vida, cuidando da sua vida. Por isso, eu te convido nessa noite a sentir o cuidado de Deus nesse tempo difícil. A sentir e a viver o cuidado do Senhor nesse tempo difícil, porque essa é a personalidade de Deus, ser verdadeiro, ser fiel. Ele não mente, amém, amados? Ele não mente, então Ele é o mesmo. Deus é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente, diz a palavra. Ele não mente. Uma outra coisa que nós temos que ver, nós precisamos ver a presença de Deus. Diga, a presença de Deus. Nós precisamos ver a presença de Deus. No versículo 4, diz assim: suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse, só o 4, cheio de fumaça. Então, o que isso significa, irmãos? Essa fumaça significa a presença de Deus naquele ambiente. A presença do Senhor naquele ambiente. E nós precisamos ver essa presença. Ver essa presença cuidando, se movendo em cuidado, cuidando de nós a cada dia. Essa presença nos livrando a cada dia. Eu e você precisamos ver essa presença, essa fumaça aqui que Isaías vê.
É a fumaça da presença de Deus. Amém? E o que é que isso significa naquele tempo para Isaías e que significa para a minha vida e a tua vida hoje? Que Deus está presente neste lugar. Significa que Deus não nos abandona. Ainda que hajam crises, ainda que hajam problemas, ainda que hajam dificuldades, ainda até que eu venha a pecar, o Senhor não me abandona, não desiste de mim. Amém? O pecado ele pode até causar, como diz a palavra do Senhor, ele causa uma separação entre Deus e o homem. Mas o Senhor não desiste de recuperar o homem. Amém? O Senhor não desiste de recuperar a minha vida e a sua vida, de nos restaurar. O Senhor não desiste de cuidar da nossa vida. Por isso eu te convido nessa noite, meu irmão, coloque a sua vida nas mãos de Deus. Coloque, entregue a sua vida ao Senhor. Coloque diante do Senhor, nas mãos do Senhor, essa situação tão difícil que você está vivendo. Esse problema, essa dificuldade, essa luta que você está enfrentando, coloque nas mãos de Deus e sinta, veja, perceba a presença dEle cuidando de você, essa presença que não te abandona. Lá em Mateus 28, já no último capítulo de Mateus, a palavra de Deus diz que Ele, o Senhor, Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Por isso, Senhor, quantos creem que o Senhor está aqui neste lugar? O Senhor está presente aqui. O Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então veja a presença de Deus cuidando de você. Amém? Veja a presença do Senhor te envolvendo. Uma outra coisa que nós precisamos ver, que Isaías viu, é ver e sentir como Isaías sentiu. Ver e sentir como Isaías sentiu. No verso 5, diz assim a palavra de Deus: então eu disse, estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Senhor dos exércitos. Então vejam o que é que acontece aqui, irmãos. O Isaías, ele é envolvido, né, por sentimentos, como nós nos envolvemos com sentimentos. E nós sabemos que os sentimentos, eles podem ser muito verdadeiros, mas eles podem ser muito mentirosos. Sim ou não? Sentimentos mentirosos são aqueles que dizem que nós não somos nada, que nós não vamos conseguir, a situação vem sobre a nossa vida e aquele sentimento de fracasso, não adianta ir, não adianta caminhar, não adianta fazer passo de fé, porque essa situação não vai mudar. Já veio sentimentos assim sobre a tua vida que te fez pensar desse jeito? Não, só eu, irmãos, você nunca se sentiu assim, não? Quem já se sentiu assim? Então, esses são sentimentos negativos, mentirosos. Porque em Deus nós podemos todas as coisas. Amém? Em Deus nós faremos proezas. Em Deus nós somos mais fortes. Então, foi isso aqui que aconteceu com Isaías. Isaías viu e sentiu, né? Ele viu aquela situação. Ele estava vivendo uma crise. E de repente ele olha, e de repente aquele sentimento vem sobre ele. Vem sobre ele e ele começa a se flagelar. Né? Se flagelar aqui e dizer, quem sou eu? Quem sou eu? Ia dizer, falar dessa situação aqui no versículo 5, como ele diz. Estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros, sou um homem pecador, que vivo no meio de pessoas de lábios impuros, meus olhos, porém, viram o Senhor, e ele se colocou aqui diante, se colocou nessa situação, ele reconheceu nesse momento o seu estado, né, e se posicionou dessa forma. E muitas vezes nós temos nos posicionado assim. Mas aqui nessa situação de Isaías, ele se posiciona assim, porque ele reconhece. Não é porque ele se sinta menor, não é porque ele se sinta como uma pessoa que não vai conseguir, mas é porque ele reconhece
o pecador que ele era. Ele reconhece a pessoa que ele era. E aí ele se coloca diante de Deus com essas palavras, reconhecendo que Deus era poderoso, reconhecendo que Deus era majestoso, que Deus poderia fazer e mudar toda e qualquer situação da vida dele, ainda que os seus sentimentos estivessem envolvidos com tristeza, com medo, pânico e tantas outras coisas, irmãos. Como muitas vezes nos encontramos cheios de medo, cheios de pânico, não vamos conseguir, não vamos avançar. Ai, é esse mal que está instalado, é essa situação, tantas coisas que nos vêm, e quando pensamos que não, muitas vezes estamos acometidos de uma depressão, estamos acometidos de uma síndrome do pânico e de tantas outras coisas que envolvem os sentimentos. Os irmãos estão entendendo? Diga glória a Deus. Aleluia. Então, aqui, nós vemos aqui que os sentimentos, eles podem ser mentirosos ou poderosos em Deus para nos fortalecer. Então, esse sentimento do medo, do desespero, do abandono, nós não podemos viver, porque nós não estamos sozinhos. Nós temos um Deus que não nos abandona. Amém? Nós não estamos sozinhos. Não podemos, irmãos, nos aconselhar com esses sentimentos negativos. Não podemos dar corda para eles. Não podemos andar debaixo desses sentimentos negativos. Mas devemos nos colocar firmes diante do Senhor. Quem o Senhor diz que você é? Diga assim comigo: eu sou filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus. Então nós precisamos ver e sentir com a verdade de Deus, como Isaías viu, como Isaías sentiu. Ele viu a glória de Deus, ele reconheceu a glória de Deus, e é isso que nós temos que fazer, reconhecer a glória de Deus. Senhor, eu não estou conseguindo diante dessa situação, diante deste momento, mas Tu és o meu Deus e Tu pode todas as coisas. Amém? Esse é o Deus que nós servimos. Não é deixar os sentimentos nos envolver e nos colocar num lugar que não é para nós estarmos, porque o Senhor, Ele nos chama, o Senhor nos salva, o Senhor restaura a nossa vida, o Senhor muda todas as coisas da nossa vida e Ele nos coloca em lugares altos. Amém? Em lugares de vitória, em lugares de conquista. O Senhor, Ele transforma as situações da nossa vida, por mais vis que elas sejam. Amém, queridos? É isso que Deus faz. Então nós não podemos nos aconselhar com os sentimentos que são negativos, que não são ao nosso favor, mas nos aconselhar com aquilo que é a verdade de Deus, que é a palavra de Deus. Se sentir todos os dias dependentes de Deus. Senhor, eu não posso diante da situação, eu não posso diante desse momento, mas Tu podes. Tu és o meu Deus e Tu estás à frente e eu já estou aqui fazendo passos de fé. Amém? Por isso não desista do seu passo de fé. Não desista, porque a cada passo de fé o Senhor está falando com você, o Senhor está fortalecendo o teu coração e o Senhor está fazendo todas as coisas novas na sua vida. Amém? Não deixe sentimentos negativos tomar conta de você, mas dependa do Senhor. Dependa do Senhor. Se coloque, como Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Diga para o Senhor também: eis-me aqui, Senhor, toma a minha vida, faz como Tu quiseres. Eis-me aqui, Senhor, para viver as Tuas boas novas, para viver tudo aquilo que Tu tens para mim. Porque são coisas grandes, são coisas firmes, são coisas maravilhosas. O que o Senhor tem para a sua vida, receba em nome de Jesus. Amém, querido? Receba em nome de Jesus essas coisas maravilhosas, esse bem, esse cuidado do Senhor com a tua vida. Você não está sozinho. Diga mais uma vez para a pessoa que está próxima a você, olhe para ela e diga: você não está sozinho nessa batalha. O Senhor cuida de você. Oh, glória a Deus. Eu fico tão feliz, irmãos, sabe, de saber que há um Deus que cuida de mim, que há um Deus que se move para que eu seja abençoada, para que você seja abençoado. Isso é tremendo. Eu sei que tem coisas que eu não posso, que fogem do meu controle, como Isaías viu aqui. Ele disse: Senhor, eu vou morrer porque eu sou um pecador, eu sou um homem de impuros lábios.
porque tu és Deus, tu és todo poderoso. Ele reconheceu aqui a glória de Deus. E você está aqui porque você reconhece a glória de Deus, sim ou não? E essa glória é a que se manifesta na tua vida nessa noite. Receba em nome de Jesus. Amém? Fique de pé em nome de Jesus Cristo. Quem está aqui, do 2º ao 7º passo de fé, levante sua mão. Aleluia. Fique com sua mão levantada. Deus querido, Pai amado, eu apresento cada um desses, Pai, que estão do 2º ao 7º passo de fé. Eles reconhecem, Deus, que é totalmente impossível essa situação para eles. E eles estão fazendo passos de fé. E nessa noite eu peço, Senhor, que o coração deles seja fortalecido. Que eles façam como Isaías, que eles olhem para o Senhor, que ele eleve seus olhos para o Senhor, que ele veja como eles vejam como Isaías viu, que eles vejam a tua personalidade, que és um Deus imutável, poderoso e que cuida dos seus filhos, que eles, Senhor, vejam a tua presença cuidando de cada um deles, na casa, no trabalho, da família, Senhor, aonde quer que eles estejam, que eles possam ver e sentir como Isaías sentiu, ó Deus, um sentimento, Senhor, de reconhecimento do Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Deus que se move para abençoar o seu povo. Oh, aleluia! Que cada um aqui, Senhor, se aconselhe com a tua palavra. Se incline para a tua palavra, Senhor. Viva para ti, meu Deus, em nome de Jesus. E todos esses problemas aí que eles estão enfrentando, todas essas crises, Senhor, que tu já está cuidando de cada um deles. O cuidado de Deus na minha vida e na sua vida, meu irmão, é tremendo, é sobrenatural. Nessa crise, nesse problema, nessa situação, o Senhor cuida de você. Oh, glória, aleluia! Eita, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor! E você que vai começar seu passo de fé hoje, levante a sua mão. Você que vai começar seu passo de fé, fique com sua mão levantada. Paizinho querido, eu apresento esses guerreiros, ó Deus. Essas pessoas que estão vendo como Isaías viu. Estão olhando para ti, elevando os olhos para os montes, para o Senhor, de onde vem o socorro. De onde vem o refrigério, a ajuda? De onde vem a solução? E eles iniciam o passo de fé hoje. E eu apresento essa causa. Eu apresento essa situação que é impossível para eles, mas para ti é totalmente possível. Em nome de Jesus, Pai, durante 7 semanas, 7 quarta-feiras, Senhor, essas pessoas estarão aqui conosco, meu Deus, ouvindo a tua palavra, adorando, cultuando a ti nesse momento. Oh Deus, e serão completamente revestidas, tomadas por ti, curadas, saradas, Senhor, livres dessa crise, como Isaías foi. Em nome de Jesus, Deus, eu quero te pedir sobre cada um aqui, todos os que estão do 1º ao 7º passo de fé, todos nós aqui, Deus, que sejamos, Senhor, rodeados pela tua presença, sentindo essa presença, sentindo esse cuidado, uma visão em ti, Senhor, em nome de Jesus. Oh, rabaxarabacantarabaxê. Aleluia.